Gente, e quando as combinações dos temperamentos se tornam perigosas entre os pais e seus filhos? E aí, como é que é na sua casa? O seu temperamento é da raiva e o do seu filho é da tristeza? O seu temperamento é da tristeza e do seu filho é da raiva? A gente tem algumas combinações aí que causam alguns conflitos um pouco maiores. E é por isso que a gente escuta muito das pessoas, né? Nossa, o primeiro foi tranquilo, mas o segundo... Ou quando o primeiro é agitado, não, eu nem quero ter o segundo, esse já me dá tudo que eu preciso, eu não quero mais. E aí a gente vai escutando as observações que os pais têm diferente, né, de um para outro, porque realmente, gente, as crianças mudam, a combinação muda também, por isso que às vezes a gente consegue lidar melhor com um filho e nem tanto com outro filho. A gente se relaciona melhor com alguém do trabalho e não se relaciona tão bem quanto outra pessoa. É a mesma coisa. E para que a gente está estudando sobre isso? Justamente para a gente conseguir caminhar e balancear aí, né? Afinal de contas, no trabalho a gente pode até escolher sair do trabalho, né? Escolher não se relacionar com certas pessoas que a gente não curte. Mas com os nossos filhos, não, a gente vai ter que aprender a lidar. E isso é a evolução. Aí é que tá. A criança que veio para você é exatamente a criança que você precisava. Não esquece disso. Vamos lá? Vamos continuar o nosso book de mãe. Temperamentos Sem Limites é o livro que a gente está lendo. Se você não fez o seu teste, não sabe o seu temperamento, volta alguns vídeos para fazer, ok? Na hashtag 4 tem o teste completo para você fazer, ok? Vamos lá. Dependendo da combinação do temperamento do adulto e do da criança, alguns cuidados podem facilitar o convívio e potencializar o desenvolvimento dos nossos filhos. Conforme mencionado anteriormente, os temperamentos colérico e sanguíneo são os temperamentos da raiva. Ou seja, quando a situação não se dá conforme as expectativas, sentem raiva. Já os temperamentos fleumático e melancólico tendem facilmente à tristeza quando se sentem frustrados. Bora para o primeiro tópico, tá? Adultos da raiva que convivem com crianças da tristeza. Principais desafios dos adultos da raiva que convivem com crianças da tristeza. A questão principal que envolve essa combinação de temperamentos é os adultos acharem que está tudo bem, já que as crianças se submetem, sem resistência, a tudo o que lhes é imposto, sendo obedientes. E as crianças, que são de temperamentos de menos ação, se tiverem constantemente suas poucas iniciativas de ação tolhidas pelos adultos, podem se tornar adultos que precisam ser empurrados para agir e tomar decisões na sua vida. A tristeza é uma emoção que induz a diminuição da ação, ou seja, a estática, paralisação. Como as crianças melancólicas e fleumáticas já são por natureza de menos ação, se suas iniciativas forem tolhidas ou não forem incentivadas nem estimuladas, correm o risco de perder o brilho no olhar, chego a arrepiar aqui, ó, e a capacidade de agir, de tomar decisões necessárias para a vida e de produzir resultados. Algumas sugestões para a gente não correr esse risco, entrar nessa cilada, tá? Evitar ao máximo dizer não às crianças da tristeza. Aceitar, incentivar e estimular o movimento, as ideias e as iniciativas das crianças da tristeza. Trabalhar para que a relação com a criança seja baseada em conexão e condução e não no controle. Olha que importante isso, gente. Quando a gente identifica que o nosso filho é do temperamento da tristeza,
o nosso olhar tem que ser para o incentivo. Autoritarismo com criança da tristeza pode ser perigosíssimo para a autoestima dela, tá? Vamos lá? Próximo tópico. Adultos da tristeza que convivem com crianças da raiva, né? Mães mais tranquilas e na delas e quietas, e vem uma criança aqui, pá! Será que é o seu caso? Vamos lá. Principais desafios. O principal desafio dessa combinação é quando os adultos não conseguem lidar com a vontade forte dos pequenos, pois crianças da raiva têm a vontade muito forte e acabam submetendo-se constantemente ao que os filhos querem, decidem ou, em casos críticos, exigem. A famosa permissividade. Aqui, nessa combinação, pode acontecer a permissividade, né? Não ter tantos limites e a criança extrapolar, virar um tirano, tá? Bora lá. Há o risco de que as crianças que já são de temperamentos de mais ação acabem dominando as situações e se tornem os principais decisores, mesmo em situações de macro decisões. Já ouviu falar em crianças tiranas? Ó, eu acabei de falar antes, né? Macro decisões. Imagina você deixar seu filho escolher o que ele vai comer. Não é uma macro decisão. Ele pode escolher qualquer coisa. Ele pode escolher para onde ele vai. Cuidado. Essa combinação de temperamentos pode levar o adulto a acreditar que servir a criança o tempo todo é a melhor forma de expressar o amor. É comum o adulto confundir demonstração de amor com servir a criança e fazer tudo por ela. Isso atrapalha o pleno desenvolvimento da criança, tornando-a limitada. Algumas sugestões para não correr esse risco. Vamos à prática, tá? Voltando, gente. Adultos da tristeza com filhos da raiva, né? Uma mãe do temperamento da tristeza com um filho do temperamento da raiva. Não demonstrar fraqueza e submissão à criança. Ser gentil e, sempre que necessário, demonstrar sua firmeza, que eles têm mais dificuldade em ser firmes, tá, gente? Lembrando que firmeza não é ser agressivo. A agressividade gera uma reação ruim da criança. A firmeza respeitosa sem agressividade gera o respeito da criança. Não desistir da criança. Não dou conta. Entender que se os resultados não estão sendo alcançados é porque os recursos precisam ser ampliados. Não desista, tá? É comum uma mãe de temperamento da tristeza falar, ai, deixa. Ai, não quero mais, sabe? Fazer-se ouvir e não desistir de ser ouvido pela criança. Nunca cair na tentação de deixar por isso mesmo, só para não ter trabalho ou ter que lidar com o conflito e o confronto com o seu filho. Deixar quieto sempre não é um caminho equilibrado, tá? Sempre. Essa palavra sempre também é perigosa, né? Nunca, sempre. Não, depende. Vamos lá, vamos estudar. Permitir que a criança cometa contra você ou contra os outros qualquer tipo de agressão verbal ou física. Se isso acontecer, ela deve ser repreendida firmemente por isso. Gente, é muito comum uma criança de temperamento da raiva bater muito, gritar, ser desrespeitosa com as pessoas. É comum. A minha filha é assim. A gente tem que ter muita paciência para repetir muitas vezes o limite e a regra que a gente estabeleceu. Aqui a gente não agride, a gente não bate. Se a gente quiser gritar, a gente grita lá fora. Se a gente quiser bater, a gente bate nesse travesseiro e por aí vai. Vamos à terceira combinação. Adultos da tristeza que convivem com crianças da tristeza.
Principais desafios. Deixa eu até ver aqui a quantidade. A gente tem bastante. A gente vai para essa terceira, tá? E vai encerrar e vai deixar para amanhã os próximos, tá? Vamos lá. Os principais desafios de quem é da tristeza com uma criança da tristeza. O maior risco dessa combinação é a falta de ação e, às vezes, a falta de diálogo. Um acha que não precisa dizer, o outro acha que o outro já entendeu e, no fim, não se comunicam direito. O adulto tem dificuldade de estimular a iniciativa e a ousadia da criança, já que tais competências não lhes são naturais e também não vieram de fábrica. Outro ponto de atenção é o frequente contentamento com resultados medianos. A tendência de o adulto sempre achar, sempre afirmar que o que a criança fez está bom, deixando-a sempre abaixo do que poderia alcançar se fosse exigido um pouco mais dela, a famosa zona de conforto. Algumas sugestões para não correr esse risco. Promover possibilidades e situações para que a criança interaja com outras crianças. Controlar o tempo de TV, que pode se tornar um grande vício para essa criança e, por isso, perder muitas horas de vida na frente de uma tela. Não permitir muito tempo de sono. Tornar-se, porque essa criança, a tendência dela é dormir um pouco mais, né, gente? Tornar-se independente para cuidar da sua criança. Pois é comum um adulto de temperamento da tristeza depender de outros para lidar com as suas crianças. Melhorar os processos de comunicação, que podem ficar truncados. Acho que ele entendeu, eu não disse nada porque ele não me perguntou. Deixa quieto, né? E, gente, essas 3 combinações aqui que a gente viu, amanhã a gente vai ver mais uma combinação, que é adulto da raiva com criança da raiva, tá? E a gente vai ver também as conclusões e mais alguns comentários que a Isa Minatel faz nesse livro. O que eu queria convidar você sempre a pensar sobre a questão do temperamento é que a gente pode aprender com os outros temperamentos. Meu caso, eu sou do temperamento da raiva, bastante colérica e, segundo lugar, sanguínea. E o que eu venho aprendendo ao longo desses anos, depois que eu comecei a me conhecer melhor? Que em vários momentos é preciso aprender com a calmaria, com a introspecção, com a meditação, com aquela calma, sabe? As pausas, eu tenho feito muitas pausas para poder equilibrar o meu temperamento, que é da raiva. Por isso que quando você vai ver uma técnica, uma dica na internet, alguém fala assim, ó, faz passo a passo para você ter o resultado, depende. Se você não aprende o conceito daquele processo, você não vai conseguir adequar ao seu temperamento, ao temperamento do seu filho. Às vezes, aquele passo a passo não vai funcionar para você, né? Então, eu colocar mais energia, mais ação numa criança de temperamento da raiva, pode ultrapassar todos os limites, né? Mas ao mesmo tempo, se eu fizer isso com alguém que precisa dessa ação, eu vou estar ajudando, eu vou estar fazendo essa criança descobrir que ela também pode ter ação, apesar de ela não ter essa tendência, porque a gente precisa de todos os temperamentos dentro da gente, em várias situações. E aí, resumindo tudo, é a maturidade, é essa maturidade que a gente vai descobrindo ao longo dos anos. Tem gente que não descobre nunca, né? Tem gente que tem a mentalidade infantil, né, do ponto de vista imaturo emocionalmente, desde grande, né, até grande, sim, né?
Então, é isso. A vida é um eterno aprendizado. Queria agradecer. Nosso book de mãe, #11, vai ficando por aqui. E eu te aguardo amanhã com mais um trecho do livro Temperamentos Sem Limites. Se você não fez o teste, se não fez do seu marido, do seu filho, faça, mas eu acredito que nessa altura do campeonato você já conseguiu identificar os temperamentos de muitas pessoas que você convive, não é mesmo? Beijo grande e até o próximo Book de Mãe. Tchau!